Hey ho! Pedro Henrique Gomes falando, como diriam os especialistas em tutoriais. E aí, galera do YouTube? Nesse vídeo eu vou resolver essa lista de 10 exercícios e ela vai servir para você assimilar algumas funções e fórmulas do Excel. Primeiro, preencha a coluna faltas com o total de faltas do aluno. Bom, a coluna faltas está aqui e a gente precisa somar a quantidade de faltas de cada aluno e colocar aqui na sua célula respectiva. É muito simples, sinal de igual para indicar para o Excel que nós iremos colocar uma fórmula ou uma função. Nós precisaremos apenas da função soma igual soma, abre parênteses. Como argumento, a função soma pede os números que serão somados. Nesse caso, nós iremos selecionar toda a linha que contém as faltas do aluno. Fechei o parênteses. Pronto, então, recapitulando, soma de D3 até M3. Para copiar essa fórmula, nós podemos segurar nesse cantinho aqui da célula e arrastar, ok? Ou vou dar um Ctrl Z para desfazer. Nós podemos apenas dar um duplo clique no mesmo local, nesse cantinho aqui, ó, duplo clique. Observe um pequeno detalhe. Quando eu fiz essa cópia, essa colagem, o Excel copiou também o formato da célula. Ficou todo mundo cinza. Onde estava branco, também ficou cinza. O que nós precisamos fazer? Observem que ele colocou aqui esse botãozinho, que são as opções de preenchimento. Nós vamos solicitar que o Excel preencha sem a formatação. Ele vai copiar as fórmulas, porém ele não vai trazer a formatação, ele vai manter a formatação original das células do Excel. 2. Preencha a coluna média com a média das colunas nota 1 e nota 2. Nota 1 e nota 2 estão aqui. E nós vamos colocar a média dessas duas notas aqui na coluna média. Para isso, precisaremos apenas da função média. Igual, média, não esqueçam do acento agudo, abre parênteses, a mesma coisa. Vou selecionar os dois números, as duas células que contêm os números que nós iremos extrair a média. Fecha parênteses, feita a média. Duplo clique novamente para copiar essa fórmula e já vou aqui, ó, selecionando aquele localzinho que eu expliquei, preencher sem formatação. Eu tenho as faltas somadas e eu tenho extraído aqui a média das duas notas. Terceiro, na coluna situação, informe aprovado, caso o aluno possua na coluna média um valor maior ou igual a 7, ou seja, o aluno estará aprovado com uma média maior ou igual a 7. Caso contrário, ele estará com a situação reprovado. Não está escrito aqui, mas é isso que nós iremos fazer. Situação igual, qual é a condição? Nós iremos utilizar a função se. A função se pede uma condição. Se, qual é a condição que nós iremos testar? Conforme o enunciado, o valor contido na média, nessa célula Q3, tem que ser maior ou igual a 7 para que o aluno, ponto e vírgula, observem que essa função pede um teste lógico, que é o teste, no caso, da média maior ou igual a 7. Se esse teste retornar verdadeiro, o que nós iremos colocar na célula? Nesse caso, aprovado. Fecha aspas. O terceiro argumento, nós temos o primeiro argumento, o segundo argumento. O terceiro argumento é o argumento que vai indicar o valor que será incluído na célula caso esse teste lógico seja falso. Se, no caso, não for maior ou igual a 7, o que ele vai escrever na célula? Ele vai escrever reprovado. Fechou parênteses, fechou as aspas, enter. Nesse caso, o aluno está com a média 6, obviamente ele está reprovado, porque não é nem maior e nem igual a 7. Vamos copiar nossa fórmula novamente, duplo clique, solicitar, preencher sem formatação. Vamos fazer um teste rápido, 7,5 aprovado, 8,5 aprovado, 6,5 reprovado, ou seja, a nossa fórmula está sendo cumprida corretamente. Quarto, na coluna situação de faltas, informe aprovado caso o aluno possua na coluna faltas um valor menor ou igual a 4, ou seja, se o aluno tiver mais de 4 faltas, ele estará reprovado por falta. Nós iremos fazer um tratamento muito parecido com o que nós fizemos na situação, só que irá mudar a condição. Igual,
função se novamente. Qual é o teste lógico nesse caso? Faltas tem que ser menor ou igual, menor, muito simples, ou igual a 4. Ponto e vírgula, se ele tiver número de faltas menor ou igual a 4, então ele estará aprovado. Caso contrário, ele estará reprovado. Ok, Enter. Copiar nossa fórmula novamente. Alterei aqui para não preencher com formatação. Vamos fazer um testezinho rápido. Falta, vamos localizar um penha maior que 4, 5. Reprovado por falta. Ok? Perfeito. Quinto exercício. Na coluna situação final, está aqui a situação final. Informe aprovado para os alunos aprovados por média e por falta. Ou seja, aqui eu preciso ter aprovado tanto na situação quanto na situação faltas, para que o aluno tenha uma situação final aprovada. Para isso, nós iremos utilizar a função se e dentro da função se nós iremos utilizar uma função chamada i. Vamos primeiro entender como funciona a função i. E abre parênteses. Essa função faz vários testes lógicos ao mesmo tempo. Para evitar que a gente precise fazer uma função para fazer um teste lógico e outra função para um outro teste lógico, nós iremos utilizar a função i e ela vai fazer vários testes lógicos para a gente. Então o que acontece? Primeiro teste lógico eu vou fazer se nessa célula R3 existe o nome aprovado. Se existir o nome aprovado, eu vou fazer o segundo teste lógico, ponto e vírgula, teste lógico 2, vou testar se nessa célula aqui também existe aprovado. Fecho parênteses e fechei aspas antes. Aqui nós ainda não estaremos resolvendo a questão. Eu vou apenas exemplificar para vocês o que acontece com a função i. Aqui ela está retornando falso. Por quê? Porque na primeira está reprovado e na segunda está aprovado. Se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, só observem que tem aprovado e aprovado, eu vou fazer a mesma coisa. E teste lógico igual a aprovado. E o segundo teste lógico, que é essa célula aqui, S4, igual a aprovado. Observem que ele vai trazer verdadeiro, porque os dois locais que eu fiz o teste tinham a condição que eu pedi, que é aprovado. Aqui tinha escrito aprovado e aqui tinha escrito aprovado. Então, o resultado desse teste lógico é verdadeiro. Agora nós iremos complementar. Se o resultado disso tudo que a gente fez, que é a função i, ponto e vírgula, for verdadeiro, o que ele vai fazer? O valor se verdadeiro. Se aqui no i retornar verdadeiro, que é o teste dos dois testes lógicos, então nós teremos uma situação final igual a aprovado. Fechou? Caso contrário, o aluno não ficou aprovado por situação, ou não ficou aprovado por falta, ou não ficou aprovado em nenhum dos dois, se ferrou, estará logicamente reprovado. Fechou aqui, fechou parênteses, confirmou. Ok? Olha o que acontece nesse caso aqui, ó, ele está reprovado por situação, no caso de médias, e mesmo ele estando aprovado em situação de faltas, a situação dele é reprovado, ele precisa ter aprovação nas duas situações. Vamos copiar aqui a nossa fórmula, tirar a formatação, pronto, vamos dar aqui, ó, reprovado, então está reprovado. Se ele não tiver aprovado nos dois, logicamente ele estará reprovado. Muito simples. Sexto, no rodapé da planilha, no item aprovados, aqui no item aprovados, informe a quantidade de alunos aprovados por média, essa aqui é a situação de alunos aprovados por média, e ao lado informe o total de alunos aprovados por frequência, nesse caso aqui, aprovado por frequência, ou seja, não ficou reprovado por faltas, e na próxima coluna informe os alunos aprovados por média e por frequência, que é a soma dessa situação aqui final. Então, o que nós iremos observar? Nós iremos apenas contar a quantidade de aprovado que aparece nessa coluna e a quantidade de reprovados que aparecem nessa coluna. Existe uma função no Excel
específica para isso, chamada conte.se, igual. Em alguns vai estar escrito contar.se. No nosso caso aqui vai estar conte.se. O que o conte.se pede? O intervalo, que é o intervalo de células que eu irei fazer os testes, e o critério, que é através desse critério que ele irá testar, e caso o critério seja satisfeito, retorne verdadeiro, ele vai contar. Qual é o intervalo? Esse intervalo aqui, que é toda a coluna de situação. E qual é o critério? Tem que estar na célula aprovado. Todas as vezes que ele encontrar aprovado nesse intervalo, ele conta mais um. Vamos ver se funciona. 20. Será que tem 20 aqui mesmo? Ó. Vamos aqui. Aprovado. Quantos que tem aqui na contagem? 20. Shazam! Certíssimo. Vamos utilizar o mesmo princípio para contar a quantidade de reprovados. Igual conte.se, abre parênteses, seleciono o mesmo intervalo, porém, dessa vez o critério não é aprovado, e sim reprovado. Ok. 9, sobraram 9. Se nós temos 29 alunos no total, 20 estão aprovados, sobraram 9. Perfeito. Situação de faltas. A mesma coisa, a mesma função. Igual. Inclusive eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciono aqui, arrasto para fazer, ele vai fazer a mesma contagem, porém na coluna ao lado. E a mesma coisa eu posso fazer aqui. Ó. Só. Perfeito. Então nós temos agora a quantidade de aprovados por situação, a quantidade de reprovados por situação, aprovados por situação de faltas, reprovados por situação de faltas, aprovados no total e reprovados no total. Próximo. Ao lado dos itens aprovados e reprovados, coloque respectivamente um item maior média e menor média, mesclando as células para um melhor resultado visual. Aqui nessa posição, ao lado, ele quer a maior média e a menor média. Essa mescla que ele está pedindo é isso aqui, ó. Selecionei, eu vou mesclar através, eu quero criar duas linhas. Mesclar através. Vou fazer a mesma coisa aqui, mesclar através, para que ele crie as duas linhas. Se eu colocar mesclar e centralizar, ele vai criar um bloco só. Isso aqui vai ficar um quadradão só, ele não vai quebrar por linhas. E eu vou escrever aqui o que? Maior média e menor média. Ou seja, o aluno que teve o melhor desempenho de média e o aluno que teve o pior desempenho de média. Agora eu vou colocar as bordas. Perfeito. E aqui, nesse local, vamos fazer uma pinturinha aqui para ficar bonito. Perfeito. E aqui nesse local eu vou colocar a maior média, que está aqui nessa coluna, e aqui a menor média. Para isso é muito simples, vou utilizar a função máximo. Máximo, que é o número máximo que existe em um intervalo. Está aqui, ó. Selecionar o intervalo todo de média. Enter. 9,5 foi a nota máxima. Igual o contrário de máximo, mínimo. Mínimo, não veio porque eu esqueci o acento, mínimo. Ok. Selecionou. Pronto. A menor nota, a menor média foi 0,5. Um aluno que teve um péssimo desempenho. As últimas opções aqui, na coluna situação final, pinte de azuis aprovados, e na coluna situação final, pinte de vermelhos reprovados. Bem aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de formatação condicional, ou seja, a célula vai ter uma formatação de cor, de se vai estar negrito, se vai estar itálico, respondendo a uma condição. Nesse caso, a condição é se o conteúdo da célula tem reprovado ou aprovado. Então vamos selecionar toda a coluna. Nós iremos incluir aqui, ó, uma formatação condicional. Nova regra. A regra que nós iremos utilizar será formatar apenas células que contenham. O que nós queremos?
um texto específico. Qual é o texto que nós precisamos para que ele fique azul? Aprovado. Aprovado. Escreveu aprovado, nós iremos selecionar o formato que vai ficar a letra, ou a borda, ou o preenchimento. Nesse caso, nós iremos alterar a cor da letra. Vamos colocar aqui um azulzinho. Um azulzinho. Podemos até colocar um negrito para chamar atenção. Ok. Ok. Ou seja, todos os alunos que contêm a situação nessa coluna igual a aprovado ficarão com a letra azul. Agora nós iremos pintar os reprovados de vermelho. Formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham um texto específico. Reprovado. Vamos selecionar a cor da fonte. Esse vermelho aqui que é um pouquinho mais suave do que esse vermelhão aqui que deu na vista. Negrito novamente. Ok. Ok. Pronto. E os reprovados agora ficaram vermelhos. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês aprendam esses detalhes. Nós utilizamos pouquíssimas fórmulas. Fórmula média, máximo, mínimo, soma, se e a função i. Todas essas funções são de extrema importância para você criar, para você manipular algumas planilhas no Excel. Do mais, assine o canal, curta e compartilhe. Valeu!